É isso aí. Estamos live, só que não. E dessa vez eu estou aqui com o excelentíssimo, digníssimo, como diria Viro da Massa, excelentíssimo, digníssimo Matheus Mizumoto. Seja Bom, bem-vindo à agência Gift. Pode se apresentar. boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite, obrigado por essa oportunidade. Meu nome é Matheus Mizumoto, atualmente estou com 34 anos, né? Sou jornalista e também agora estou ingressando na área de tecnologia, na área de desenvolvimento web. Emenda direto já, não? Ah, pode ir contando. Você hoje está na empresa Lionbridge, né? Isso, eu estou na Lionbridge, é um trabalho independente ainda, né? Não é CLT, não é fixo, nem nada. Sou parte de uma equipe que está espalhada pelo mundo inteiro, que faz a avaliação de resultados de relevância, né, e de qualidade da pesquisa do Google. É um trabalho terceirizado, né, eu não tenho contato direto com a equipe do Google, com a equipe de pesquisa, e a gente faz esse trabalho seguindo algumas normas que, inclusive, já são públicas, né, tá lá no site do Google, a gente segue algumas diretrizes para ver qual a importância de cada link, se aquele link bate com a intenção de pesquisa do usuário, né? Fora esse trabalho da Lionbridge, eu tenho o meu blog pessoal, né, que é um blog que eu tenho desde 2009, mais ou menos, né? Eu comecei esse blog quando eu estava terminando a faculdade de jornalismo. E hoje agora estou pivotando esse blog, que era uma coisa mais, digamos assim, de crítica à mídia, de jornalismo, de pesquisa, e agora é uma coisa mais voltada à tecnologia, né? E também eu tenho um projeto que foi feito há uns 2 anos atrás, que é o meu primeiro grande projeto, assim, depois que eu comecei a estudar na área de tecnologia, que é o site da Associação de Ex-Bolsistas, do Gaimosho Kenshosei, que é os ex-bolsistas do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão, o qual eu faço parte. E aí, quem quiser também tem meu GitHub, tá tudo lá no mateusmizumoto.dev, Mateus com TH, Mizumoto, MISUMOTO.dev, né? E aí tem meu GitHub lá também para quem quiser tiver curiosidade lá. Legal, muito bacana. Eu vou depois deixar na descrição. Aí, se você quiser, na descrição do vídeo, você pode ir lá e encontrar todas as coisas que forem citadas aqui. Vai me deixando aí depois os links todos relacionados, Uhum. para ver se a gente não esquece de nada. Tenho certeza que todo mundo vai curtir. Eu curti ver o seu site, os conteúdos que tem, bem legal no blog. E um bom exemplo de WordPress. É WordPress? Isso, é o WordPress. Então, um bom exemplo de um WordPress bem utilizado, tá? Quem gosta de falar mal de WordPress, quem odeia PHP, pode, pode odiar esse site com orgulho, com satisfação, porque é um site muito bem feito, bem legal. E você trabalhou para uns grupinhos aqui de Santos, né? A gente, para quem não sabe, a gente está em Santos. Uhum. Tribuna, G1. Então, eu sempre fui ligado nessa área de tecnologia, né? É uma coisa que meio que faz parte da minha vida desde o começo, né? Antes da área do jornalismo, né? Eu tive um site de anime e mangá na época. Era, era os primórdios da internet, época do HPG, época do... para quem é macaco velho de internet vai entender. Na época que era errado gostar de anime, né?
Então, era muito errado. Nem era bonito, nem era moda. E naquela época, começaram a época dos blogs também e tal, e foi aí que eu comecei a ver HTML pela primeira vez, que aí eu fui fazendo o meu fansite de anime e mangá e tal. Foi aí que eu tive contato com o PHP pela primeira vez também, isso há 2004, 2005, era adolescente ainda. Nada muito rebuscado, programava male, mas o negócio funcionava. Devia ter cheio de erro de segurança e coisa do gênero, mas funcionava. Era o que importava, né? E demais acabei seguindo na área de jornalismo, né? Eu fiz a faculdade de jornalismo, eu trabalhei no Espaço Unisanta, né? Que era o programa de televisão aqui que é exibido aqui na TV Educativa, na Santa Cecília TV, que é produzido pelos alunos. Inclusive, nessa época, eu fui um dos primeiros caras a falar em televisão sobre o YouTube. O YouTube estava começando na época, eu tinha um quadro que eu dava dicas de sites. Isso era, desculpe, em 2005 ainda? Ou foi um pouco Dois, depois? foi 2005, acho. Foi 2005, 2006, por aí. Não, foi 2006 que eu entrei na faculdade em 2005. O YouTube em si, nessa época, ainda era tipo a descoberta da semana. Olha Sim, a porque novidade. tanto que eu tenho uma história que na época, vou contar aqui rapidinho, eu dei essa dica de site no quadro, acho que de 6 meses antes do YouTube ser vendido para o Google. Nossa. E aí quando o Google comprou o YouTube, saiu na capa da Veja e a coordenadora do programa veio me mostrar a capa da Veja. Então, você falou do YouTube e agora está aqui na capa da Veja. Eu achei muito legal esse acontecimento na época. E depois eu fui estagiário da assessoria de comunicação da própria faculdade, né? Foi aí que eu comecei a trabalhar com fotografia. Eu peguei também, falando de evolução tecnológica, né? Eu comecei a faculdade a época era Cybershot, a época da Cybershot, que era o pessoal estava na modinha. Aí na faculdade eu trabalhei com uma Mavica, que era a câmera fotográfica que gravava em disquete. Era um negócio horroroso. Era um negócio horroroso. Você precisava pensar 3 segundos antes para apertar o botão para poder pegar a foto no frame certo. E depois da assessoria da Unisanta, eu fui trabalhar no jornal A Tribuna. Eu fui estagiário da equipe do site do jornal. Depois de formado, eu migrei para. Eu fiquei um tempo fora, que eu comecei a fazer pós-graduação e tal. Eu fui para a TV, também trabalhando no site da. E depois eu fui da primeira equipe do G1 aqui na Barra da Santista, né? A primeira equipe de repórteres, editores, jornalistas do G1. Foi uma era bem interessante, porque além da expansão do G1 para as afiliadas, a afiliada aqui em Santos estava no processo de mudança do analógico para o digital. Ah, e Né? eu pesquisei aqui a Mavica com disquete no Google. É aquele tipo de coisa que você procura e aí depois você fala para as pessoas, não pesquisem, tá? Não procurem. Eu lembro que eu usava aquela máquina para fotografar os jogos da Unisanta, que era uma competição esportiva universitária, né? E eu lembro que eu tinha que, nos jogos de vôlei, quando a pessoa levantava a bola para sacar, eu tinha que apertar o botão da máquina para pegar a foto da pessoa batendo na bola. Ah, Eu tinha que ter esse cálculo na cabeça para poder fazer a fotografia. você praticava o seu próprio esporte durante o jogo. É basicamente isso. Isso quando o disquete não falhava. E nessa época, onde é que você achava como estudar? Onde aprender as coisas? Na época que eu era adolescente, que eu fazia o meu fansite e tal, era basicamente internet mesmo, né? Autodidata.
É claro, não fazia nada de coisa programada a objeto, nada do gênero, só no máximo as funçãozinhas ali e tal, e era isso mesmo, né? Dava o print na tela, printava no HTML e tal, e vida que segue, né? Nada muito rebuscado em termos de segurança, em termos de qualidade de código, né? Uhum. Nessa época eu achava que orientação a objeto era a invenção do mouse, de você poder apontar para um objeto e clicar nele. Eu Ah, achava que era isso. é, É, assim, funcionava, né? Funcionava, ninguém hackeou meu site, então, né? Ninguém tinha interesse também em hackear um site pequeno, né? Então, eu posso dizer que foi falta de trending, porque o meu site teve uma época que eu fiz um excelente SEO dele. E eu conseguia deixar alguns posts no topo das buscas. Na época do surgimento do HTML5, né? uhum. E nessa época, vira e mexe, vinha alguém do Twitter, hackeava meu site, mudava a página inicial para alguma coisa que tinha o arroba do Twitter dele no código-fonte. Uhum. Aí eu ia lá no Twitter e comentava, tinha a postagem do cara dizendo hackeei johnnylev.com.br. E ele marcava o link para me dar view. E aí eu entrava lá e comentava, ó, dá para você tentar de novo para ver se eu consegui corrigir o problema? E o cara nunca me respondia. Mas aconteceu comigo numa sequência de vezes de fazer isso, ir lá e trocar, e ficava, poxa, eu tô entregando, meu Deus, eu estou entregando freela para cliente do jeito que eu sei fazer. E se Uhum. acontece de um freela desse acontecer isso também, que BO que eu ia me meter, mesmo não tendo contrato nem nada, sempre me importei muito com a minha responsabilidade, né? De não colocar em risco o negócio de uma pessoa. Sim. Então, eu ficava preocupado, mas nenhum cliente meu nunca foi hackeado. E eu acho que o meu site estava muito exposto de alguma forma, eu nem sabia qual. Eles conseguiam simplesmente trocar ou colocar um index.html no meu FTP. FTP. Às vezes era senha de FTP, às vezes era alguma coisa, algum bug no servidor, né? Às vezes nem era algo muito, não era alguma coisa do código em si, podia ser algum, porque naquela época era muito diferente, né? Então, Outros tempos. eram outros E, tempos. e aí, para você aprender, era caçando mesmo. Porque eu cheguei a fazer um curso de web design no começo. E eu parti desse curso. Era um curso meio bem para dar uma base. Uhum. E depois eu fui lendo muito, né? Estudando muito. Mas eu procurava achar os melhores materiais. Sempre tentando achar o que fosse mais bem feito, mais estruturado. Você pega, eu trabalho muito com esquema de referência, né? Então, você pega, por exemplo, o visual de um site que você gosta, e você mescla com uma outra coisa. Até hoje eu faço isso, né? Se você vê meu site, você pode pegar algumas referências do meu site que você, isso aqui tá com mais cara de Google, isso aqui tá com mais cara de Apple, isso aqui tá com mais cara disso, daquilo, tá mais com cara de site de notícia que usa esse parágrafo, essa imagem de uma certa forma. E aí você vai mesclando as referências que você curte e que você acredita que vai funcionar para aquilo que você está fazendo, né? Com o código em si, eu tenho ainda salvo o sisteminha que eu fiz para o meu site na época que eu era adolescente. Ah, E eu até mostrei para uns colegas meus da faculdade, porque me bateu a nostalgia e fui mostrar. E o meu código era todo comentado, justamente porque para não me perder, porque realmente era muito fácil para mim me perder naquele monte de linha. Então eu pegava um trecho, eu precisava de uma coisa que fazia tal coisa na página, eu pesquisava tal, na época tinha, como era a internet, acho que era muito mais
Tudo bem, a área de TI ainda é colaborativa, mas acho que a internet como um todo era mais colaborativa antigamente de como é hoje. Aham. E você via uns códigos prontos assim, sistema de login, sistema de não sei o que, como fazer para colocar isso no banco de dados, pipipi, papapá. E aí eu ia juntando, como Lego mesmo, né? Juntando um pedaço de código que eu pegava de um lugar, colocava no outro, aí algumas coisas eu próprio escrevia e rodava. Aí rodou, fechou. Você chegou a conhecer um site chamado Dynamic Drive? Não. Era um site da época do DHTML, que era o Dynamic HTML, que nada mais é do que usar um pouco mais de JavaScript. Foi uma fase que usava-se JavaScript para deixar as páginas mais interessantes. Então, tinha efeitozinho de você fazer um slideshow básico, fazer um letreiro ficar se mexendo com algum efeito. Tinha um que era muito louco, era uma ciência de foguete, que era um menu que começava você vendo um ícone só, e aí você via todos os ícones girando, que nem um leque se abrindo para montar um círculo, sabe? Uhum. Você via os ícones formarem um círculo. Então, eles andavam em círculo numa época que não tinha o CSS Transforms, para você fazer as coisas rodarem com facilidade. Era tudo cálculo de seno, cosseno, tangente no código do JavaScript para fazer aquela animação que eu tentei usar num site uma vez e ficou super pesado, travava a página para aquilo conseguir terminar aquela animação, mas esse Dynamic Drive tinha também outros efeitos mais leves, Uhum. mais fáceis de reutilizar, e por um bom tempo eu entrava ali, escolhia um efeito, como se eu estivesse num carrinho de compra, caçava um efeito, copiava o código e colava no site que eu estava fazendo. Eu lembro que na época, teve uma época que, acho que foi na época do lançamento do Windows XP. Tinha um site que era especializado em Windows, que ele fez o esquema do menu, o menu do site, como se fosse o menu do Windows. Mas Com o devia menu ter inicial. estilo de jQuery no site, né? Nossa, eu nem lembro. Eu lembro que eu tentei entender aquilo. Aí eu falei assim, não vai dar, não. É bem essa época mesmo. Dali até acho que 2008, mais ou menos, foi a época que reinou o DHTML. Depois disso veio HTML5, CSS, começou a tudo ficar mais fluido, mas tinha isso. Era jQuery, você precisava de jQuery, mas uma coisa interessante era que eu aprendia muita coisa de tabela. Eu pegava o código para ter aquele efeito que eu queria, mas tinha uma coisa ou outra ali que eu olhava, que eu precisava customizar, às vezes, ou Uhum. eu, por acaso, lendo para copiar e colar, eu acabava percebendo alguma coisa ali no meio que eu entendia, então ia pegando várias coisas assim, conforme ia usando, reutilizando aquelas coisas. Até uma coisa que eu deixo de dica para a nossa comunidade: debugar site dos outros. Tem um site, você pode ir na opção lá, botão direito na página, e escolhe a opção inspecionar elemento, vai abrir uma ferramenta do próprio navegador chamada DevTools, ferramentas para Sim, desenvolvedores, e ali você consegue ver como é feito, pelo menos o front-end, né? O sim, JavaScript, sim. o CSS, você consegue ver ali. E é uma forma de você aprender bastante. Outra forma, para linguagens que não dá para ver no browser, é você ir no GitHub, olhar código dos outros. De repente, até baixar e rodar localmente e Uhum. ver funcionando. Muitas vezes, eu acredito que muita gente trava porque tenta entender uma videoaula, né? Tenta entender um livro, mas dali para você partir para uma prática fica perdido. E você pegar, às vezes, um projeto que já existe, que você já sabe que funciona, e tentar Sim, montar ele localmente, pode te ajudar a destravar algumas ideias e te fazer entender. exatamente.
Você também, agora, saindo um pouco de falar de estudar tecnologia especificamente, você fez um voluntariado, né? Sim, eu fiz o voluntariado, eu fui 10 anos, durante 10 anos, diretor de comunicação da Associação Japonesa aqui de Santos. É uma entidade que já existe no pós-guerra, né, que a história é um pouco complicada, que teve a associação existe desde 1929, 30, mais ou menos por aí aí teve a Segunda Guerra, aí teve a expulsão dos japoneses de Santos, aí a associação fechou, aí foi refundada, mas ela é uma entidade fundada por imigrantes e por descendentes que busca promover a cultura japonesa, né, preservar a cultura japonesa e promover o idioma também e as relações do Brasil com o Japão, né, no caso aqui em Santos, né. Eu fiz parte, eu juntamente com outro jornalista, né, o Daniel Nakajima, a gente criou essa diretoria de comunicação, né, a gente foi chamado para criar do zero a diretoria, e a gente fez vários projetos, dentre eles a gente foi convidado para fazer um projeto de uma entidade que representa as entidades da comunidade nipo-brasileira a nível nacional, que era justamente de um site. E aí a gente foi responsável por alimentar esse site durante o tempo. Depois, esse jornalista que estava comigo, ele precisou sair, eu continuei, cheguei a fazer uma reformulação desse site, esse site funcionava em Joomla, estava dando alguns probleminhas, teve um ataquezinho hacker também no meio, porque teve gente reclamando numa época que o antivírus disparava quando acessava o site, e aí eu migrei esse site para o WordPress, e também fiz um tema para esse site, que esse site não existe mais. Mas eu fiz toda essa migração para o WordPress e para fazer um tema também para o site e tal, cuidando, claro, de todo o conteúdo que era vinculado ali, né? Então, essa experiência na diretoria de comunicação foi extraordinária, porque me botou em contato com lideranças da comunidade, né? Você via o pessoal mais velho trabalhando ali e tal. Como é esquema de voluntariado, né? Você não tem muito aquela... é uma vibe diferente de empresa tradicional, né? Então, você vai aprendendo conceitos de liderança e tudo mais. E aí já vou emendar, Sim. por conta desse trabalho na associação, eu fui selecionado pelo Consulado Geral do Japão em São Paulo para um programa de intercâmbio lá no Japão em 2017. Né? Eu participei de 3 seleções, né? Eu fui aprovado na terceira tentativa, foram quase 200 inscritos para 2 vagas, e eu fui para o Japão em setembro de 2017, e a gente teve uma experiência incrível, eu mais 4 pessoas do Brasil e outras 5 pessoas da América Latina. A gente teve palestras na área de diplomacia, né? Coisas de relação do Japão com a América Latina, do Japão com o Brasil, sobre a sociedade japonesa moderna, né? Mas na área de tecnologia, o que me chamou a atenção foi a visita para um museu que eles chamam de Miraikan, né? Que é um museu nacional de ciência emergente, de tecnologia, ciência emergente e inovação, que fica em Tóquio. É um negócio bem legal lá, eles têm um globo de LED, um globo gigante, assim, um globo terrestre de LED que vai passando, vai mostrando imagens em tempo real do planeta, assim, da posição das nuvens, e dá para mudar, colocar a Lua e tal no lugar, assim, projetar a Lua.
E a gente conheceu o diretor do museu, foi um astronauta japonês. Legal. E também a gente teve a oportunidade de visitar uma startup de lá do Japão, que é uma startup que usa realidade virtual, mas na época eles estavam focados num produto que era treinamento de segurança na área de construção civil, usando realidade virtual, né? Usando aquele Oculus Rift, né? E Que ano isso? 2017. 2017, Oculus Rift. Legal. Né? E aí é um negócio impressionante, porque eles fazem até eles colocavam até a preocupação com os detalhes, eles colocavam no chão uns negócios para imitar a passada de como você passasse num andaime. Eles colocavam no chão, assim. Então você sentia a sensação visual, auditiva, e você tinha a sensação tátil também da pisada. E quando o fim do experimento é quando você caía, porque você tentava pegar uma barra de ferro que estava fora do seu alcance, e você caía do prédio. Então todo mundo que fazia aquilo, eu inclusive, a gente dava quase uma caída para o chão, assim, os caras seguravam a gente, que senão a gente caía mesmo. Uhum. Porque vem o reflexo, se você sente que está caindo para um lado, você tende a tentar se equilibrar para o outro lado. Uhum. E aí vai para o chão. E só para fechar essa parte do intercâmbio, não dá para deixar de falar que foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, que foi a oportunidade de ter uma visita de cortesia a membros da família imperial do Japão, né? Hoje o príncipe e a princesa Akishino é o príncipe herdeiro, né? É o próximo da linha de sucessão, e eu tive a oportunidade de conversar com eles enquanto eu estive lá no Japão. Uhum. Mas eu quero ressaltar que fica de lição aqui para quem está começando, querendo se achar, onde estudar. E isso começou num voluntariado, e é uma coisa onde você se ofereceu para participar de alguma coisa. E daí foi desenrolando várias consequências, né? Sim. Além de você ter o aprendizado direto do momento do voluntariado, onde você se colocou para ajudar, acabou vindo também oportunidades para coisas maiores, e vai escalando, né? Você tem aprendizado de diplomacia, você tem realidade virtual, você de repente chega a conhecer a família imperial do Japão. É muito louco isso, porque você começou apenas se oferecendo para ajudar uma entidade. E para quem está começando, procurando o primeiro emprego, e a gente sabe que é uma barreira muito grande, esse paradoxo do espaço-tempo que as empresas inventam, de que contrata júnior tem que ter experiência, estagiário tem que ter experiência, e infelizmente é uma coisa que está precisando ter como oferecer para poder entrar nessas vagas. Você pode começar a ter experiência fazendo voluntariado, se oferecer para ajudar. Quando eu comecei, eu teve um período, eu estava começando, ainda aprendendo, não tinha um emprego na área de TI ainda, não tinha ainda um acesso à própria carreira que eu queria ter, eu me voluntariei para trabalhar na APAI do Guarujá, um período, fazendo a manutenção dos computadores, fazendo o site da APAI e dando aula de informática para os funcionários que estavam lá. Então, eu me enfiei lá, eu descobri que ia ter um tempo livre, eu abracei lá um compromisso de viajar todo dia, ir até lá, passar o dia lá ajudando e apenas
pelo ganho de experiência que eu queria ter. Sim, aí, e você acaba desenvolvendo também a habilidade de você lidar com contraditório, de você trabalhar em equipe, toda essa gama que se fala muito de soft skills, né, que você precisa ter hoje no mercado de trabalho. O voluntariado é uma ótima maneira para conseguir isso. Sim, muito obrigado por mencionar isso. É uma ótima lembrança. Você está se expondo, se forçando a se comunicar. Você está tendo a experiência de poder inovar, porque você, quando está sendo voluntário, você está fazendo sem aquela pressão de ter que entregar o que a pessoa quer porque está te pagando. É Sim. claro, você tem que respeitar o lugar onde você se propõe a ajudar, que tem as regras internas deles, mas você tem muito mais espaço para apresentar as suas ideias, as suas próprias soluções, e isso é um bom momento para desenvolver muitas habilidades que você não vai aprender no curso de programação tão facilmente assim. Sim, uma coisa que eu posso destacar dessa parte do voluntariado da inovação foi que foi até um case, o Facebook da Associação Japonesa de Santos, na época que eu estava lá, se tornou um case de sucesso, porque a gente aproveitava alguns pontos de interesse que saía na mídia. Na época era, por exemplo, o ponto principal, né? Teve as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, em 2016. E quem lembra da cerimônia de encerramento sabe que o então primeiro-ministro apareceu vestido de Mario, do Super Mario Bros., na cerimônia de encerramento. Então, o que a gente fez? A gente pegou uns prints da transmissão e fez um post descontraído no Facebook. Quem está afim de quem pode esperar para a Olimpíada de Tóquio e tal, como é que vai estar, então, mostraram Mario, mostraram Hello Kitty, não sei o que e tal, e foi um post que bombou na época no Facebook da associação, se não me engano foi o post que mais bombou na época. Então é uma maneira da gente trabalhar novas possibilidades sem ter aquela pressão de entrega, né, que realmente existe no mundo corporativo, né? Sim, e esse tipo de realização, para você conseguir gerar um case, aparecer até na mídia, ser mencionado, assim, validado pelo mercado, né, de certa forma, por algo que você fez, é uma coisa excelente de colocar no seu perfil do LinkedIn e no seu currículo. Eu falo primeiro sempre do perfil do LinkedIn, porque quando você faz um LinkedIn muito bem preenchido, você tem como consequência um currículo pronto, que tem um botão lá de baixar como PDF, que formata o seu perfil do LinkedIn como um currículo, tá? Então, você mata dois coelhos num clique só, tendo o seu perfil do LinkedIn bem preenchido, bem produzido. E eu cobro muito isso de quem se propõe, se submete a receber a minha consultoria, eu sempre falo, faz o bendito do LinkedIn e usa todas as features que tem ali no seu perfil. E colocar realizações que você fez já é um peso no emprego. Num voluntariado é um outro peso, porque o voluntariado em si já é uma coisa bastante relevante para você ter no seu perfil profissional. Colocar o que você fez de interessante ali é muito importante. E aí, aqui, fugindo um pouco de dica de onde estudar e de onde ganhar experiência, também colocar números naquela realização. No meu perfil, por exemplo, eu não lembro mais o número, mas eu coloquei assim, que eu trabalhei como voluntário dando aula de reforço escolar para crianças na igreja. Eu coloquei assim, atendi no período de X anos um número de mais ou menos N crianças.
Colocar em números materializa as realizações que você fez no seu perfil, no seu currículo. Importante. Valorize o que você faz como voluntário e coloque lá no seu perfil para mostrar como experiência profissional também, porque os recrutadores eles sabem as soft skills que estão inclusas ali naquele voluntariado. Mas agora eu queria falar, no tempo que a gente ainda tem também, um pouco sobre escola. Você está fazendo faculdade hoje, né? Eu acho que você está, se não me engano, na segunda faculdade, é isso? Isso, eu estou na minha segunda graduação, né? Sim, Eu fiz a faculdade de jornalismo legal. na Unisanta, depois eu fiz a pós-graduação na Casper Liber em São Paulo, também em jornalismo, e agora estou concluindo o curso de sistemas para a internet na FATEC, aqui Baixada Santista, FATEC Rubens Lara, né? Eu já apresentei o TCC, já está tudo certinho, só falta realmente a parte de experiência profissional para eu conseguir o diploma e tal. Mas a dica que eu queria deixar para o pessoal, que é uma coisa que eu segui tanto na faculdade de jornalismo, na graduação de jornalismo, quanto nessa graduação de sistemas para a internet, é se envolver com a universidade, com a faculdade. Porque existem oportunidades de desenvolvimento e de aprendizagem dentro da faculdade que as pessoas geralmente não passa batido, né? Então, por exemplo, na faculdade de jornalismo, eu participei do Espaço Unisanta, que era o programa de televisão, eu participei da cobertura dos jogos da Unisanta, que era uma coisa fora do currículo também, da grade curricular, né? Era uma coisa extracurricular. E na FATEC, pela questão do Centro Paula ser vinculado ao Centro Paula Souza, que é do governo, existem algumas oportunidades de cursos que o Centro Paula Souza oferece, que aí você precisa correr atrás de edital e tal, e participar da seleção, que o pessoal geralmente não se interessa muito, né? Então, o curso tem 3 anos, então eu fiz um curso a cada ano da faculdade, né? O curso Startup Experience em Brasil, que foi o primeiro que eu fiz, via processo de edital. Eu passei uma semana em São Paulo com o pessoal da América Latina, aprendendo sobre o mercado, sobre o empreendedorismo digital, né? Foi uma imersão no empreendedorismo digital. Então a gente até visitou o Inovabra do Bradesco lá em São Paulo, que é um hub de startups que existe lá em São Paulo, e algumas aceleradoras também, e aprender um pouco sobre esse cenário das startups, né? E os outros dois já foi durante a pandemia, né? Foi o curso de CyberOps da Cisco, né? Ligado à cibersegurança, que eu acho que mesmo que você não siga a carreira de cibersegurança, você precisa ter uma noção sólida para você até pensar na hora de programar direitinho as questões de segurança envolvidas ali. E o curso de desenvolvimento de competências socioemocionais, né, soft skills, da Fundação Wadhwani, que é uma fundação ligada ao Vale do Silício, lá que eles promovem programas de estudos para países em desenvolvimento, né? Então, são oportunidades que acontecem dentro e fora da universidade que você precisa estar ligado, que às vezes até de graça você pode se inscrever quando tiver um tempinho e poder fazer o curso, né? Muito legal. Outra coisa que eu posso destacar na minha faculdade, eu fiz uma faculdade pelo ProUni de 2 anos de RH, a única graduação que eu fiz. E uma coisa muito importante que teve para mim nessa faculdade foi o networking. Eu me enturmei bastante com todos os colegas e professores. Eu conversava com eles bastante. No começo do curso, inclusive, teve um intervalo. Alô? Oi? Opa, opa. Não, voltou.
Eu estava com um professor de economia, batendo papo com 3, 4 alunos ali em frente à cantina, e eu cheguei para o professor e falei: "Professor, o que que você achou daquela decisão do presidente do Banco Central que ele teve esses dias?" Aí o professor falou assim: "Você não me perguntou isso." "E por quê?" "Ah, porque as pessoas no intervalo me falam do que estão estudando, só joga conversa fora." Falei: "Olha, para mim eu estou jogando conversa fora, porque é algo que eu li e achei muito interessante, e você é alguém que entende do assunto. Então, para mim, eu estou curtindo a conversa." Então, eu tinha o hábito de me interessar ativamente pelo que estava Uhum, aprendendo e pelas pessoas com quem eu estava ali estudando. E aí, uns anos depois que eu saí da faculdade, eu acho que no ano seguinte, depois da faculdade, eu entrei num site de empregos, me inscrevi numa empresa para uma vaga que eu encontrei lá de programador, uhum, e meia hora depois, uma pessoa me ligou. E ela disse: "Oi, João, tudo bem? Eu sou a fulana do curso. Você lembra de mim? A gente estudou junto?" E era uma pessoa que eu demonstrava um alto apreço. Eu falava para ela: uhum. "Uma ótima aluna, acho muito legal você, gostei muito de conhecer e tal." Puxava o saco um pouco, mas tudo bem. Falei: "Então, tá muito difícil de achar programador para essa área e, nossa, como é complicado de encontrar alguém, tá difícil. Eu já conheço você. Olha que legal, olha que vantagem. E sabe quem é a chefe do RH aqui? A professora fulana, de gestão de pessoas, da matéria gestão de pessoas, Uhum, que deu aula pra gente." E era outra professora que eu elogiava, que eu puxava o saco, que eu estava sempre conversando bastante também. Então eu cheguei lá, eu quase coloquei os 2 pés na mesa e falei: "Me dê um café, por favor", porque eu já sei que o emprego é meu, né. Porque elas já me conheciam, elas já uhum, me viam perder, às vezes, a hora de voltar do intervalo, não porque eu estava no boteco, mas porque eu estava na biblioteca lendo. sim. Já sabiam quem eu era, já tinha um network feito, já tinha entrevista feita, uma entrevista de 2 anos de me conhecerem. A professora me falou: "Você só faz, por favor, alguma coisa funcionando nessa linguagem para eu poder mostrar para o pessoal que assina o cheque depois, né, para bater o martelo. Só isso que eu preciso de você, mas já tá aí. Se você aceita o emprego, a gente consegue chegar num valor que você está pedindo e está ótimo." E aí, isso, eu entrei numa empresa para realmente trabalhar em projetos, em inovação, com bastante espaço para estudar o que eu quisesse e aplicar novas tecnologias em projetinhos Uhum, feitos do zero, que era muito legal. Para a educação, que é uma área muito divertida de trabalhar TI, porque você pode ficar inovando, sempre criando aplicativo, criando tarefinhas uhum, para as crianças usarem depois em sala de aula, é muito divertido. Então, isso partiu de onde? Do networking feito no curso, na faculdade. Então, na faculdade, você tem todas essas vantagens extracurriculares para aproveitar, que vão além do curso. E aí eu chego naquela pergunta que todo mundo faz: vocês acham que compensa agora eu pagar a Alura, Udemy ou uma faculdade, né? Todo mundo pergunta. O que que você acha sobre essa questão que todo mundo tem? Isso foi uma questão para mim também, né? Quando eu estava na época pensando em migrar para TI, eu tinha pesquisado um curso, um bootcamp em São Paulo, só que o bootcamp era em São Paulo e era o olho da cara, né? Se não me engano, era R$ 9.000, R$ 11.000 por 3 meses de bootcamp intensivo, né? Ahn, eu acho que, assim, o grande problema de você aprender programação sozinho, em casa, é justamente essa falta de contato que você tem com as outras pessoas, né? E como eu sou da área de comunicação, isso eu valorizo bastante.
Você pode ser capaz de fazer um código, tá? Você pode até aprender a fazer um código de boa qualidade, mas eu acho que os cursos, seja universitário ou seja até pelo curso, tem o curso universitário e tem o curso técnico, né, também dessa área, né? Então, ele vai te dar uma trilha, já pode ser uma trilha meio antiquada em alguns aspectos, né, de linguagem e tal, de algumas, não pode dar a receita pronta, mas é um caminho já, uma trilha que você pode seguir, né, uma coisa, foi feita uma curadoria ali, né, e você tem um contato com os professores e com os outros alunos. É claro que agora, na época de pandemia, isso muda um pouquinho, né? Está meio que nivelado agora, né? Porque a relação do professor com o aluno entre os próprios alunos ficou bem mais distante agora com essa questão da pandemia, né? Sim. Isso até eu senti no próprio curso. A diferença do curso antes da pandemia e pós-pandemia é alguma coisa gritante, assim. Tem gente da classe que eu nunca mais falei depois que a pandemia começou, porque não está naquele círculo de amigo do Discord ou do WhatsApp, aquela coisa toda, né? Ficou uma coisa mais panelinha mesmo, né? Aham. Eu costumo, para quem está muito no começo, sugerir a receitinha que é o seguinte: faz primeiro o que estão te dando de graça na internet, para você ter uma ideia do que você quer. Porque Sim. o custo é um pouco alto de uma faculdade. Mesmo você tendo bolsa, você tem que comprar livro, você tem que fazer trabalho, você tem que ter tempo. Faculdade não é só ter dinheiro, é ter tempo também, para poder fazer trabalhos, preparar apresentação direto, conectar com um colega para desenvolver junto, trabalho em grupo, estudar para a prova. Então, você pegar por exemplo, fazer um curso da Rocket City, e eles disponibilizam direto do IELTS, a Next Level Week, tem a imersão da Alura. A Alura faz direto semana de imersão de alguma linguagem, de alguma matéria. Meses atrás teve de dados, depois teve de front-end. Então, você aproveitar as coisas que já estão ali para você só entrar e consumir, para ter aquela ideia inicial do que você vai ter que aprender, de como que é uma tecnologia. Muitas vezes tem vídeos no YouTube que são sobre como é o dia a dia, como é a rotina, que tipo de personalidade se adapta melhor a qual tipo de qual área específica. Você ter mais ideias sobre o que você tem de opções antes de se forçar a fazer uma opção, né? Que a faculdade é uma opção muito muito séria. Talvez seja mais você evite algum sofrimento de no meio do caminho descobrir que aquela faculdade não era bem o que você queria fazer por 4, 5 anos, O que acontece muito. O que né? acontece muito. A FATEC, quando eu entrei, a FATEC é gratuita, né? Então começou uma sala com 40 alunos. Acho que um ano, acho que nem chegou a metade do curso, já caiu para 15, 20 alunos. O pessoal desiste. Terminar a faculdade de tecnologia é muito complicado. O pessoal sai muito nos primeiros anos. Sim, então você tem tudo isso para pensar. É bom você entrar numa faculdade e apenas por ter o acesso àquele ambiente acadêmico, conhecer e você sentir que não é aquilo que você quer sair, não é uma coisa ruim.
mas sempre tem aquela preocupação, né, do tanto que você tem que dispensar de energia, e talvez seria mais tranquilo fazer um curso técnico, fazer um curso que você compra e faz no seu tempo. Enfim, eu não estou aconselhando exatamente a fazer o que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo para você ter isso em mente, ter esses prós e contras, Estudar as possibilidades, né? entender bem essas possibilidades. E se você entrar numa faculdade e achar que entrou muito cedo, escolheu com muita pressa, não se sentir culpado. Não pensar que você entrou num beco sem saída, que você é obrigado agora a ir até o final, senão você é uma pessoa horrível. Você não é uma pessoa horrível, e o mercado de trabalho não vai te cobrar por ter não terminado uma faculdade ou por não ter uma faculdade. O mercado, quando empresas boas e interessantes de se trabalhar, quando forem te entrevistar, vão querer saber realmente o quanto você se comunica para entender um problema, o quanto você entende de algoritmo, o quanto você se atualiza. Então, tem muitas skills que a faculdade nem vai te dar, nem vão estar na ementa, e que você vai ser procurado em você numa entrevista de emprego. Claro que você pode adquirir, como a gente já falou, durante a faculdade também, e Sim, você aproveitar todos os momentos, todos os recursos que você tem naquele ambiente, certo? certo. É isso. Considerações finais? Algo mais que você quer aproveitar os últimos minutos para citar? Só quero agradecer pela oportunidade. Eu acho que é contar um pouco da minha história, conhecer também as histórias do pessoal da comunidade aqui E, é bem legal. Acho que a gente tem muito que aprender ainda, né? A tecnologia é uma área que está expandindo, que tem muitas possibilidades, muitos caminhos, não é um caminho único que você tem como seguir na área de tecnologia, né? aham, E esse leque de possibilidades assusta um pouco, mas também anima, né? aham, sim, legal. Eu quero, antes de terminar, então, ressaltar que a gente tem uma comunidade que a gente chama de agência Gift, até que eu descubra que tem uma empresa com esse nome, eu preciso mudar de novo, porque no começo era só GFT, e aí eu descobri que tem uma empresa alemã que é GFT. O Elton César, que está lá na comunidade, quando ele entrou, ele falou: Nossa, eu achei que eu ia entrar numa empresa da Alemanha, uma multinacional, e não é, não tem nada a ver. Aí eu coloquei o izinho que estava implícito no meio do É, nome para virar gift, para retirar essa confusão. Mas nós temos lá essa comunidade onde você pode entrar e sair, não tem ninguém vai ficar chateado se você entrar e não quiser ficar recebendo mensagem todo dia e sair. Tem um grupo do WhatsApp, tem um grupo no LinkedIn, tem esse canal no YouTube, tem o que mais? Tem o nosso site, agenciagift.github.io. E, e entre outras coisas, nós estamos ali com o intuito de promover o compartilhamento, promover essa socialização, essa comunicação. Uma coisa que eu me empenho bastante é a assinar as melhores newsletters, ler os melhores artigos para poder depois compartilhar com vocês e ter um lugar onde indicar coisas para estudar, cursos para fazer. Também tem indicação de vagas, a gente está ali aberto. Outro dia um recrutador me contatou no LinkedIn. Eu falei para ele: olha, tem essa comunidade, tem esse convite aqui do WhatsApp, entra lá no grupo, chama as pessoas, vê quem vai estar afim, porque tem bastante gente lá que está procurando vaga e vai querer. Enfim, aprendizado, fonte de conteúdo para estudar, vagas, e eu tenho lá no site da agência Gift, tem um botão para minha agenda pessoal,
que você pode clicar e marcar um horário para falar comigo, para ter uma ideia de carreira, de como fazer o seu currículo, do que colocar no seu LinkedIn, de como fazer um LinkedIn que seja convidado a dar entrevistas. Eu recebo convite de entrevista todo dia. Todo dia eu estou recusando uma e, eventualmente, achando alguém para que eu possa indicar, que está na agência Gift, que eu sei que encaixa naquela vaga, eu já aproveito para indicar. Então, eu tenho esse propósito de oferecer essa consultoria, de ajudar pessoas a encontrar um caminho para chegar até onde eu estou hoje, ou até melhor que isso, né? Quem sabe você ganhar mais do que um Monza por mês, porque o Monza é um carro bem antigo, está bem barato, você ganhar, sei lá, um Creta por mês, quem sabe, Opa, em dólar, em euro, em libras esterlinas. A libra está alta também, né? tá. Então, então a gente tem essa comunidade com esse propósito de mostrar para você um caminho, para quem está começando, como você, Matheus, que mudou do jornalismo para TI, mostrar o caminho de onde se encaixar, o que é melhor, onde é melhor pesquisar as coisas, que comunidade, que site de empregos é melhor você perder tempo, porque dá trabalho ficar se cadastrando. Então, mostrar um caminho para quem está nessa área de TI, que é uma área gorda, tem vaga para caramba, as vagas estão brotando do chão e está faltando gente. Então, para mim, só é satisfação poder ajudar pessoas. E uma outra coisa que, e isso eu estava te falando na nossa outra reunião outro dia, privada, eu tenho para mim um valor nessa comunidade pessoal, que é o me encantar em conhecer as pessoas. Conhecer histórias que são impressionantes, pessoas que, como eu, começaram com dificuldade, de baixo, que não tinha nem um computador no começo, que andava de bicicleta e depois conseguiu avançar na carreira e ter uma moto, ter um carro, ter um barco e ter um avião para estacionar o barco dentro, se Deus quiser. Então, ver as histórias de pessoas que são brilhantes, que são impressionantes. Como eu te falei, a sua história é uma que ela tem um monte de coisas, de experiências que são importantes, que vão agregar para alguém, que vão esclarecer para alguém que está meio perdido, que está preocupado de tomar alguma decisão e não sabe por onde começar. Então, nós temos essa comunidade para você entrar e fica convidado para entrar à vontade. Outro princípio que nós temos aqui é que você deve estar à vontade para entrar nessa comunidade ou para compartilhar. Não pode ter pressão. Não tem pressão para você ficar, para você estar ali. E tem gente que fica chateado quando sai, quando alguém sai da comunidade. Não existe isso aqui. Você está livre para entrar e sair quando precisar. Eu até brinco bastante, às vezes, quando entra alguém novo, eu falo assim, parabéns por ter passado pelo processo de triagem. Mas isso é brincadeira, isso não existe. Eu brinco também que a regra número 1 do grupo, que tem várias regras, e eu invento o número das regras, porque não tem um documento formal, mas a regra número 1 é só entram pessoas brilhantes. Mas essa regra é autorrealizadora, porque se você entrou na comunidade, você já deu um passo brilhante, que uma pessoa brilhante dá, que é se expor, se submeter a entrar no meio de um monte de gente que você não conhece, para ver o que você tem para tirar daquilo ali. Você se submeter a arriscar, conhecer as pessoas e aprender. Então, nós temos esses valores. Conhecer pessoas brilhantes, compartilhar o que a gente sabe, por mais simples que seja a nossa própria história para nós mesmos, e estar à vontade. Fique à vontade para entrar, para sair, a hora que você quiser. Matheus também. Falar com os demais membros também. Todo mundo. Falar com quem você quiser no privado. Não vai ofender a mim ou ninguém se você tentar entrar em contato com alguém que você sabe que está precisando de profissional, que está contratando, ou que dá aula. Eu também dou aula como voluntário, principalmente de front-end, que é a minha expertise principal, de CSS e padrões de front-end. Então,
fique à vontade, se você quiser entrar. Lá no site tem o botãozinho do GitHub para seguir, da agência Gift. Tem o botãozinho para ir direto para o convite do WhatsApp para o nosso grupo. Tem o grupo do LinkedIn, que talvez demore, às vezes, para eu te aceitar lá no grupo, desculpa, porque o LinkedIn realmente é menos usado o grupo. A gente usa mais o LinkedIn para encontrar recrutadores. Mas tem vários botões lá para você entrar, em várias formas de contatar a gente. Fique à vontade para ir lá e, inclusive, marcar no meu calendário pessoal uma conversa para ter uma orientação da sua carreira, ou de onde estudar, ou o que você quiser falar, sei lá, de Dragon Ball, LOL, fique à vontade. Eu amo conhecer pessoas, eu amo falar com pessoas e quero passar isso para vocês. Desenvolver a comunicação é muito importante para o mercado hoje. Certo? É isso. Certo. Muito obrigado, Matheus. Eu que agradeço. Cristiano, que ficou atrás da câmera assistindo a gente, obrigado pela presença, e obrigado por você que deu o seu tempo para a gente e assistiu esse vídeo até o final. Parabéns, você é brilhante porque viu até o final. Valeu. Valeu.